Uma coisa que eu vejo muitas pessoas se confundindo e perguntando sobre é a diferença das principais características da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que foram dois conflitos extremamente marcantes e devastadores, que apresentam grandes diferenças entre causas, estratégias, tecnologias e impacto global. A seguir, nós vamos destacar alguns dos contrastes mais significativos entre os dois conflitos. A Primeira Guerra Mundial foi impulsionada principalmente por alianças rígidas entre potências, rivalidades imperialistas e nacionalismo exacerbado. Quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi assassinado, as alianças entre países se acionaram em efeito dominó, levando à guerra. Então, antes disso, eles já estavam numa tensão constante. O arquiduque Francisco Ferdinando ter morrido foi apenas o estopim da guerra, mas eles já estavam há tempos já tendo diversas rixas e conflitos. Eles estavam esperando apenas uma desculpa para começar a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, as causas foram mais ideológicas, incluindo o crescimento do nazismo e do fascismo. Após a Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes deixou a Alemanha em crise e ressentida. Adolf Hitler e o Partido Nazista prometeram restaurar o orgulho e o poder do país com a invasão da Polônia. E o conflito se iniciou. A Segunda Guerra também se envolveu numa luta entre democracia e totalitarismo, especialmente com o avanço do nazismo e do fascismo. Então, basicamente, a Segunda Guerra Mundial foi desencadeada pelo encerramento da Primeira Guerra Mundial. Então, por esse Tratado de Versalhes ter deixado a Alemanha extremamente enfraquecida e refém dos outros países, acabou dando um pouco de espaço pro líder maluco, né, que era o Hitler, acabar fazendo o que ele fez. Eu também acho um pouco injusto a gente julgar as pessoas e soldados alemães na época de acabarem lutando a favor, né, de uma loucura dessa. A gente acaba não entendendo que a pessoa que está vivendo aquela situação na vida ao vivo, entende? Em conflito real, ela acaba fazendo coisas, ela acaba tomando atitudes erradas, justamente por estar vivendo aquilo em momento real. Então, às vezes a gente pensa, né, nossa, um soldado alemão, né, como um cara era cruel, né, nos campos de concentração, mas a gente acaba que nem sabe o que a gente faria se a gente estivesse na situação desses soldados, né? E muitas pessoas, provavelmente desinformadas na Alemanha, acreditavam talvez que o Hitler estava apenas querendo bem, né, e que talvez aquilo fosse necessário para restaurar a soberania nacional, alguma coisa assim, né? Então foi uma sequência de erros aí que resultou na Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi marcada por ser uma guerra de trincheiras, com exércitos que se posicionavam em linhas opostas, separados por uma terra de ninguém repleta de arame farpado e minas. O uso da artilharia pesada e armas químicas como gás mostarda foi comum. O combate era principalmente defensivo e o avanço era extremamente lento, resultando em longas batalhas de desgaste, onde geralmente os exércitos ganhavam pelo cansaço e por longas e longas batalhas. Na Segunda Guerra Mundial, houve um salto tecnológico exacerbado, com tanques muito mais avançados, bombardeiros aéreos, navios de guerra sofisticados e até mesmo submarinos. As estratégias foram transformadas. O conceito de guerra relâmpago, Blitzkrieg, com o uso rápido e coordenado de tanques, infantaria e força aérea, revolucionou o campo de batalha e permitiu vitórias rápidas. Além disso, a guerra aérea e marítima foi intensificada, com o uso da tecnologia como radar, e no final, a bomba atômica marcou um novo nível de destruição. Então, é clara a diferença entre tanques da Primeira e da Segunda Guerra. O primeiro tanque, se não me engano, o Mark, não lembro o nome agora exatamente, ele era extremamente arcaico, e na Segunda Guerra a gente tem diversos tanques que era até hoje um dos melhores tanques que tem até hoje, como o Tiger, o Panther, que eram realmente caixas de ferro, de chumbo maciço, que eram quase impenetráveis, cara. Então, querendo ou não, a guerra também trouxe um avanço tecnológico bizarro, porque pense, os engenheiros da época tinham que desenvolver motores capazes de conseguir levar tanques de toneladas que carregavam armamento e pessoas dentro, e ainda tinha que conseguir fazer o motor conseguir andar numa velocidade razoável, né? Para conseguir subir algumas regiões e ainda ter uma certa mobilidade. Então, para o cara conseguir desenvolver um tanque como o Tiger, deve ter sido um trabalho imenso. Também teve algumas diferenças na escala e no impacto global. Na Primeira Guerra Mundial, o conflito se concentrou principalmente na Europa, com batalhas importantes na França, na Bélgica e nos Balcãs. Havia combates em regiões coloniais, mas em menor escala. O número de mortes foi em torno de 16 milhões, incluindo civis e militares.
Já a Segunda Guerra Mundial foi um conflito verdadeiramente global, afetando a Europa, África, Ásia e o Pacífico. Teatros de guerra se expandiram, incluindo regiões como o norte da África e o Oceano Pacífico, onde Estados Unidos e Japão travaram duras batalhas. O impacto foi imenso. Cerca de 70 a 85 milhões de pessoas perderam a vida, representando cerca de 3% da população mundial. Além disso, milhões de civis sofreram com bombardeiros aéreos em cidades como Londres, Berlim, Tóquio e Hiroshima. Então a gente percebe que a Segunda Guerra Mundial foi um conflito muito maior do que a Primeira. Inclusive países aqui como o Brasil, que eu fiz um vídeo falando sobre a Força Expedicionária Brasileira e como ela lutou na Segunda Guerra Mundial. Vou estar deixando um card aqui em cima para você estar vendo depois. Países inclusive que não tem nenhum histórico de grandes guerras, como a Argentina e outros países, inclusive do Pacífico. Olha o impacto, né? Olha a distância que chegou a guerra. A África também se envolveu. Então, países que não têm nenhuma tradição de guerrear também acabaram se envolvendo. Na Primeira Guerra Mundial, os soldados passavam meses em trincheiras, enfrentando a ameaça constante de artilharia e gás venenoso. Além disso, o trauma psicológico, conhecido como neurose de guerra ou shell shock, afetou milhares de combatentes. No entanto, os civis eram menos afetados diretamente, já que a maioria dos combates era distante das cidades. Já na Segunda Guerra Mundial, civis se tornaram alvos diretos. Bombardeiros massivos em áreas urbanas causaram mortes em massa e destruição de infraestrutura. O Holocausto foi uma das maiores atrocidades mais brutais da guerra, com milhões de judeus e outras minorias assassinadas em campos de concentração. Civis foram diretamente impactados em uma escala sem precedentes, e o trauma psicológico atingiu milhões de pessoas. Então é bizarro a gente ver esse ódio quase irracional, né, do Hitler pelas pessoas judias, não sei se é assim que fala, judeias, alguma coisa assim. É realmente uma coisa irracional e impensável do porquê que ele tinha tanto ódio contra essas pessoas. Acredito principalmente que era pelo fato dos judeus serem extremamente ricos, e justamente pelo fato dos judeus terem um histórico de nunca confiarem em políticos e grandes autoridades, que eles conseguiram sobreviver e continuar passando a história deles. Infelizmente, teve muitos que foram otimistas e acreditavam que não ia ser uma perseguição em massa como foi, né? E acabaram ficando na Alemanha. Mas teve muitos também que foram mais espertos, perceberam o que estava acontecendo e tiveram tempo para largar tudo e fugir do país. Então, a falta de otimismo dos judeus em relação a políticos foi o que salvou eles também. Já na Primeira Guerra Mundial, a guerra trouxe algumas inovações, como tanques e na área da aviação, mas em formas muito mais rudimentares. Os aviões eram usados principalmente para reconhecimento, e os tanques eram extremamente lentos e pouco confiáveis. Já na Segunda Guerra Mundial, a aviação se tornou uma arma decisiva. Bombardeiros pesados, caças e caças-bombardeiros foram desenvolvidos em alta tecnologia e em extrema velocidade. Já os tanques, agora os tanques extremamente ágeis e bem armados, foram centrais nas estratégias da Blitzkrieg. A criação do uso da bomba atômica pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki também mostraram o poder destrutivo que as novas armas haviam alcançado. Agora o resultado das batalhas. Na Primeira Guerra Mundial, terminou com o Tratado de Versalhes, que impôs duras penalidades à Alemanha. O mapa da Europa foi redesenhado e novos países surgiram. No entanto, o ressentimento causado pelo tratado contribuiu para o crescimento do nazismo na Segunda Guerra. Já na Segunda Guerra Mundial, a guerra acabou com a rendição da Alemanha e do Japão. O impacto global foi imenso. A Organização das Nações Unidas, ONU, foi criada para evitar futuros conflitos, apesar dela não conseguir evitar muita coisa. A Guerra Fria começou logo em seguida, como o mundo dividido entre o bloco capitalista dos Estados Unidos e o comunista pela União Soviética. Inclusive ali o Japão, vale citar que ele é muito raramente lembrado, é mais lembrado o nazismo e o fascismo, né, da Itália, mas o Japão era tão quanto cruel quanto esses outros países, se não mais, inclusive. O Japão tinha um histórico de extrema crueldade com prisioneiros de guerra e diversos crimes aí que eles cometiam durante as batalhas. A Primeira Guerra Mundial ficou conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras. A Primeira Guerra foi lembrada como um desastre de escala inédita, porém, sua memória foi superada pela devastação ainda maior da Segunda Guerra. Então, esse papo de, vamos guerrear para nunca mais guerrear é um papo totalmente bizarro e desconexo da realidade, né? Como que isso faz algum sentido? Já na Segunda Guerra Mundial, o legado do segundo conflito é ainda mais profundo, marcado pelo século XX e trazendo a lembrança das atrocidades como o Holocausto e bombas atômicas. O impacto psicológico e físico foi imenso e afetou a política global, a cultura e a diplomacia em todo o mundo, com o desejo comum de prevenir novas guerras dessa escala. Em resumo,
Enquanto a Primeira Guerra foi uma catástrofe de batalhas estáticas e trincheiras, a Segunda Guerra trouxe uma destruição muito maior, com avanços tecnológicos, batalhas em vários continentes, mas com um impacto profundo para civis e combatentes. Ambos os conflitos deixaram lições duras que moldaram o mundo moderno de maneiras profundas e permanentes. Bom, se você gostou do vídeo, considere se inscrever e deixar seu like. Aqui a gente está postando vídeo todo dia às 18 horas. Vídeos extremamente interessantes. Estamos fazendo também vídeos de Helgat Luz, que é um jogo ambientado na Segunda Guerra Mundial extremamente realista. Então eu recomendo você assistir os outros vídeos. Muito obrigado e até mais.